Olha, vamos direto ao que interessa, porque tem algo bem sério acontecendo nos mercados globais. E não é só aquela volatilidade de sempre. É um sinal, sabe? Um sinal de que as placas tectônicas da economia mundial estão se mexendo de verdade. A gente vai conectar os pontos agora, desde mercados despencando até um conflito militar, para entender a fundo essa crise que está se desenrolando bem diante dos nossos olhos. É só bater o olho nos mercados, é um mar de vermelho. Da Ásia à Europa, os principais índices estão caindo forte. O Hang Seng de Hong Kong, por exemplo, está liderando as perdas, o que mostra uma cautela gigantesca dos grandes investidores. Eles estão se livrando de ativo de risco, realizando lucros. Fica claro que o grande capital está com medo, e com medo de alguma coisa grande. Pois é, e essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que é que poderia causar um pânico tão sincronizado no planeta inteiro? A resposta, olha, não está num relatório de lucros, nem numa decisão de Banco Central, não. Ela está num ponto geográfico bem específico, que virou o epicentro de uma crise global. E aqui a gente chega no foco do problema, o Estreito de Hormuz. Essa passagem marítima que é absolutamente vital, por onde passa uma parte enorme da energia do mundo, se tornou agora o ponto de estrangulamento mais perigoso da economia global. O que está rolando ali está causando ondas de choque em todos os outros mercados. E esse número aí, 11 milhões. Essa é a quantidade de barris de petróleo por dia que, de repente, sumiram do mercado global. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, a Agência Internacional de Energia já está alertando que este é o maior choque de oferta da história moderna, maior do que as crises de 73 e 79 juntas. E essa é a realidade tática lá no local. A capacidade de passagem para os navios-tanques gigantes foi praticamente zerada. O estreito está cheio de minas e as tropas americanas já estão posicionadas. E numa jogada clara de guerra econômica, o Irã está cobrando uma espécie de resgate, sabe? Um pedágio disfarçado de taxa de passagem para garantir um trânsito seguro. E para piorar, esse é o ultimato que está na mesa. O presidente Trump deixou bem claro que a paciência tem limite, a diplomacia está por um fio e a alternativa é uma escalada militar direta. O ponto é que o relógio não para de correr. Mas a crise de Hormuz não está acontecendo sozinha num vácuo. Ela está sendo amplificada por outros dois eventos, verdadeiros abalos sísmicos, que estão sacudindo as fundações do sistema financeiro global, tudo ao mesmo tempo. São terremotos que estavam meio escondidos, mas que tornam a situação atual muito mais perigosa. E aqui estão os dois fatores. De um lado, o Japão. Pela primeira vez em décadas, o Banco Central de lá está se preparando para subir os juros. Isso pode fazer com que trilhões de dólares que estavam investidos pelo mundo todo voltem para casa, causando um aperto de crédito global. Do outro lado, a China está numa guerra de recursos, restringindo a exportação de minerais como o tungstênio, que é crucial para fazer munição. Com os estoques militares do Ocidente já baixos, isso dá a eles uma vantagem tática enorme. Certo. Então, com todo esse medo, toda essa incerteza, para onde o dinheiro está indo? É aqui que a história fica estranha. Aqueles comportamentos clássicos de fuga para a segurança estão totalmente distorcidos, o que revela o nível de estresse no sistema. Esse é o VIX. Ele é conhecido como o medidor de medo do mercado. É basicamente um termômetro da febre do sistema financeiro. Ele disparou para mais de 27, um nível que sinaliza pânico extremo de curto prazo. Os mercados estão reagindo ao que se chama de risco de manchete, ou seja, qualquer notícia pode ser o gatilho para uma venda em massa. No meio de todo esse caos, o capital está fugindo para um único lugar, o dólar americano. O índice DXY está quase batendo 100, um sinal da sua força. Ele é o refúgio de último recurso, o ativo mais líquido quando a crise aperta. Mas tem um efeito colateral, né? Isso esmaga as moedas dos mercados emergentes que estão atingindo mínimas históricas. Tá, mas espera aí. Se o medo está generalizado, o ouro, que é o porto seguro por excelência, não devia estar subindo, disparando, certo? Só que, em vez disso, ele caiu 12% em uma única semana. Como assim? O que está acontecendo? A resposta está nesse conceito aqui, a corrida por caixa. A queda do ouro não foi um voto de desconfiança no metal, não. Foi o resultado de grandes instituições sendo obrigadas a vender suas posições lucrativas em ouro só para levantar dinheiro vivo para cobrir perdas em outras partes da carteira. Em pânico extremo, cash é rei. Ok, agora vamos juntar todas as peças e olhar o quadro geral. O choque na oferta de energia, as tensões geopolíticas, as perturbações financeiras, tudo isso junto está criando um ambiente econômico global novo e bem perigoso. E o nome disso é o dilema da estagflação. É uma combinação, assim, tóxica. De um lado, um crescimento econômico fraco, quase parado. Do outro, uma inflação alta que não cede.
Estados Unidos e Europa estão numa sinuca de bico. Porque as ferramentas de sempre, sabe, tipo subir juros para segurar a inflação, agora isso pode simplesmente piorar a recessão. A cura pode acabar sendo pior que a doença. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Quando cadeias de suprimentos, minerais, rotas marítimas, quando tudo isso é usado como arma, aquele conceito tradicional de um ativo seguro começa a desmoronar. O que estamos vendo talvez não seja só mais uma crise cíclica, mas sim uma redefinição fundamental do que é risco e do que é segurança na ordem econômica global.